Olá, investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui, nessa segunda-feira, dia 6 de abril de 2020, trazendo para você esse vídeo onde a gente vai fazer um panorama do mercado para esse mês de abril, onde a minha intenção é justamente te passar como estão os principais ativos para que você tenha o melhor planejamento dos seus investimentos. Antes da gente começar nos gráficos, é importante eu te dar um apanhado geral. Acho muito difícil a gente conseguir cravar se o mercado já formou o fundo do poço, mas você vai ver aqui comigo, passando por alguns gráficos, alguns ativos estratégicos, uma confluência de fatores que já aponta um melhor otimismo para o mês de abril. O primeiro deles é que nós tivemos o início da epidemia na Ásia. Alguns países da Ásia, como China, Coreia do Sul, já estão saindo da quarentena de forma organizada. Nessa abertura de semana, nós tivemos os índices asiáticos, de uma maneira geral, fechando em alta, já com uma redução significativa do número de casos de novos infectados, principalmente no Japão. Nós tivemos também já a curva iniciando sua descendência em relação ao número de infectados, principalmente em países onde a epidemia estava alastrada de uma forma bem aguda, como a gente pode notar a queda do número de mortos na Itália e na Espanha. Isso já trouxe um alento importante também para o mercado. Agora, a gente tem o continente americano, isso falando tanto de Estados Unidos como América Latina, ainda um pouco atrasado nessa curva de infecções, onde a gente pode ter o pico nos próximos dias, nas próximas 2 semanas. Fica aí um apontamento que a gente pode ter um crescimento agudo do número de infectados e mortos nos Estados Unidos nos próximos 15 dias. Agora, o que traz para a pauta, o que traz para a pauta de discussão esse mês de abril? Parece que o pior já está passando, parece que o mundo já consegue assimilar as principais consequências do coronavírus, o mundo já consegue aí apontar quanto tempo que dura para controlar a epidemia nos países, para que a curva comece a descender e já começa a aparecer um certo horizonte para a vida continuar depois do coronavírus. Importante também que os órgãos de saúde têm corrido atrás do desenvolvimento de remédios e de vacinas, praticamente uma força conjunta em todo o mundo em busca da cura do coronavírus. Isso deve acontecer mais cedo ou mais tarde, a gente não deve demorar muito para ter esse controle. E por fim, também um grande agravante aí da queda dos mercados financeiros nas últimas semanas foi a guerra que nós tivemos do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita, já que os países não chegaram a um acordo para reduzir a produção de petróleo, dada a demanda, a forte diminuição da demanda que nós tivemos globalmente, já que os países entrando em quarentena, o setor de transporte e logística reduziu significativamente as suas atividades. Porém, o Trump começou a intervir nos últimos dias, já chegou a conversar até com o Putin. As expectativas, a gente vai ver daqui a pouco no gráfico do petróleo, as expectativas é que a OPEP e os principais produtores de petróleo do mundo possam chegar a um acordo até o final dessa semana, algo aí em torno da sexta e do sábado, reduzindo o número de barris, e isso, pela lei de economia de oferta e demanda, tende a equilibrar melhor os preços do petróleo no mercado global, e isso pode ser um alento muito importante também para a economia de forma generalizada, tá certo? Bom, quero começar aqui a nossa análise pelo índice VIX. O índice VIX, se você ainda não conhece, eu recomendo você deixar ele aberto na sua plataforma. É o que a gente chama de índice do medo dos mercados financeiros. O índice VIX, ele mede a volatilidade do S&P 500. Então, quando nós temos um aumento do índice VIX,
que aumenta a volatilidade das negociações em Wall Street, geralmente nós temos uma queda significativa dos mercados, já que esse sentimento de medo, né, sentimento aí de recessão, de crise, de crash, alguma coisa nesse sentido, aumenta. Nós tivemos logo no começo, não no começo da epidemia na China, mas quando a situação se agravou na Europa e chegou nos Estados Unidos, nós tivemos aqui o índice VIX fazendo a sua máxima histórica, uma máxima bem acima da crise do subprime de 2008, na região de 80,20. Agora, nesse momento, a gente já observa o VIX na casa de 40, 41,15, 40 abaixo aí. Então, praticamente, o VIX já trabalhando com metade da região de topo que nós tivemos quando estourou essa bomba do coronavírus associada à crise do petróleo. Com o VIX aí na casa de 40, a gente já começa a notar que o medo do mercado praticamente ele diminuiu pela metade. Os investidores já começam a ficar mais otimistas, já começam a ficar mais esperançosos de que a economia, apesar de sofrer um baque muito forte nesse trimestre e provavelmente no terceiro trimestre de 2020, ela possa ser resiliente para conseguir superar esses momentos de muita dificuldade. Não se esqueça também que os bancos centrais, os principais bancos centrais do mundo, isso a gente teve o Fed, o Banco Central Europeu, o Banco Central da Inglaterra, do Japão, da Austrália, do Brasil, fizeram também uma força-tarefa injetando trilhões de dólares, bilhões de dólares nas suas economias, com medidas aí protetivas, com medidas de resgate para a economia não entrar em colapso, e isso também ajudou bastante a conter as quedas, a trazer um fundo, a trazer um possível suporte para os mercados. Então, analisando aqui com você o índice do VIX, a gente já consegue notar que o mercado ele não está mais tão medroso, tão desconfiado do que possa acontecer daqui para frente nos próximos meses. Agora, passando para você a análise de alguns índices importantes, o primeiro deles que eu quero trazer é o Nasdaq, que é o índice de tecnologia da Nasdaq, né? Índice de empresas aí de tecnologia dos Estados Unidos. Nós tivemos o seu último topo histórico na região 9.763 pontos. Aí veio o crash do coronavírus, fazendo essa região de fundo em 6.615. Vou até colocar aqui 6.600 para ficar mais fácil a nossa análise. Os 6.600 pontos. Então, o crash do Nasdaq, ele foi na casa de menos 33%, mas nos últimos dias nós já tivemos uma recuperada, uma forte entrada de vendedores, e hoje, analisando aqui, a queda do Nasdaq, ele está na casa de 18,5%, o que já não é tão grave assim. É lógico que, quando nós estávamos nessa época, nesse período dos mercados caindo, o índice descendo, perdendo aí mais de 30%, todo mundo ficou muito apreensivo. Mas com esse movimento de subida, já começa a trazer uma expectativa positiva no mercado, principalmente porque o Nasdaq briga nessa região de, vamos arredondar aqui também para ficar mais fácil, vamos colocar aqui 7.900, até 8.100. O Nasdaq briga nessa região de interesse e, superando aí os 8.100 pontos, muito provavelmente abra caminho para um novo rally de alta nos próximos meses para vir testar a região de resistência de máximas históricas ali nos 9.760, 9.800 pontos. Então,
fique de olho no Nasdaq nesse ponto aqui muito interessante de briga do mercado, mas a gente já começa a notar, ó, que pelo menos no curto prazo a queda foi cancelada e o mercado já começa a trabalhar com topos e fundos ascendentes num viés aí com grande entrada de investidores nesse momento. Outra coisa muito importante que você precisa saber do mercado de ações é que esse crash, não só no Brasil, mas nas bolsas de todo o mundo, ele recuou o preço das ações para níveis muito interessantes de valor patrimonial por ação, de yields relativos aí ao pagamento de dividendos. Então despertou muito interesse dos investidores que ainda tinham caixa, dos investidores que estavam fora do mercado, para fazer boas compras de boas empresas a níveis mais baratos e esperar com paciência passar essa crise do coronavírus para surfar uma possível recuperação econômica, uma nova tendência de alta que se desenha aí a hora que a gente conseguir controlar o coronavírus. Então, muitos investidores, principalmente apoiados na estratégia de value investing, montando as suas posições nesses níveis mais interessantes. Comentei para você do mercado asiático. O índice Nikkei também segue interessante, movimento parecido com o Nasdaq que nós tivemos. Nikkei caindo aqui da região de 24.200 até a máxima histórica 24.500 pontos, também sofrendo o seu crash. Agora, despertando entrada de compradores nessa região de suporte em 15.550 pontos. Nikkei também no momento da análise aqui numa região de briga entre 18.950, 19.850, 20.300, tendo força para romper esses 20.300 pontos, o Nikkei pode dar mais uma esticada interessante aqui até os 22.500 pontos, e acima disso a gente já visualiza aí o Nikkei vindo testar a região de máximas históricas. Mesmo cenário, depois do crash aqui, nesse momento aqui da tendência de curto prazo, a gente já começa a observar uma estrutura de alta do mercado trabalhando em topos e fundos ascendentes. Vamos dar uma olhada na Europa. A gente tem o DAX num cenário também parecido. O DAX caindo aqui da região de máximas históricas de 13.825 até 7.950, quase chegando aí na sua mínima histórica. O DAX sofrendo um pouco mais no mercado, nós tivemos uma queda de uma desvalorização aí, mais de 40% de perda para o DAX. Agora, também no cenário de curto prazo já começa a trabalhar em topos e fundos ascendentes, demonstrando aí uma estrutura compradora. Temos um ponto de briga no DAX de interesse nos 10.300, acima de 10.300 a gente pode ter o índice chegando a 11.250, acima de 11.250 tem um novo alvo ali em 12.650. Nós tivemos uma queda muito forte, como eu mencionei para você, no mercado global de forma generalizada. A gente pode sofrer ainda por mais 2 trimestres, pelo menos, talvez a economia comece a se recuperar só no fim do ano, começo de 2021. Então, provavelmente, essa subida, essa nova subida aí que a gente vislumbra, né? Talvez seja difícil ela acontecer de forma aguda, tá? Provavelmente a gente tem aí o mercado oscilando em zigue-zague, em altas e baixas, mas começa a trazer otimismo já para os investidores. E o mesmo movimento a gente pode observar no nosso Ibovespa. Ibovespa vinha da sua máxima na casa de 120 mil pontos,
com o crash do coronavírus, nós tivemos o mercado brasileiro testando essa importante região de suporte entre 69.200 pontos, 63.100 pontos, até 57.800. Nessa região aqui nós tivemos a entrada de compradores, pelos mesmos motivos citados anteriormente. Então, a gente vinha no Brasil de uma estrutura de reformas, de algumas reformas importantes que tivemos em 2019, algumas outras reformas no radar para 2020, o PIB demonstrando crescimento, o desemprego diminuindo. Então a gente vinha numa estrutura positiva do Brasil. Com esse crash do coronavírus, várias empresas elas se tornaram muito atraentes para os investidores em termos de valor, valor patrimonial, retorno aí sobre o investimento, dividends yields também, você conseguindo montar sua posição de compra nas ações que pagam bons dividendos, você já consegue ganhar mais do que a renda fixa ao longo do ano, independentemente da variação do preço da ação. Então todo esse cenário começou a trazer novos compradores para a Bolsa, onde a gente já começa a ter também uma estrutura aqui ascendente. Para o Ibov, segurando essa região aqui de suporte, a gente pode ter briga entre 90 até 95 mil pontos. Essa região aqui é uma região de interesse, nós tivemos até um gap formado aqui que ainda não se fechou, então muito provavelmente o Ibov testando aí nas próximas semanas 90 mil até 95 mil pontos, é uma região de briga para você ficar atento. Agora, acima dos 95 mil pontos, eu acredito que o mercado possa recuperar o otimismo e a gente possa tratar de um novo rally de alta para, quem sabe, testar a máxima histórica dos 120 mil pontos e, quem sabe, superar. Quando isso pode acontecer, não tenho como prever, mas são pontos de interesse, são pontos de briga do mercado que você precisa ficar atento para uma possível análise, tá certo? Esse movimento aí, até certo ponto otimista do mercado, a gente já pode ver com o dólar também, nesse começo de semana, o dólar que fechou na sexta-feira muito alto, fechou na casa de 5,35, mas nessa segunda-feira aqui já começa a trabalhar em queda e esse otimismo, a nossa bolsa subindo, tem uma correlação invertida com o dólar, onde a gente pode ter mais recuos. Ainda como pontos importantes de dólar, eu destaco para você 4,27, 4,19, 4,11. Essa região aqui foi muito negociada ao longo de 2019, era uma região que formou uma resistência muito importante. Então, futuramente o dólar vindo testar essa região de 4,25, 4,20 até 4,10, como nós tivemos aqui uma resistência rompida, no eventual pullback, essa região pode funcionar como suporte. Tá certo? Agora, muita coisa precisa acontecer em termos de dólar, porque a gente tem uma amplitude muito grande. Falando aí da casa de 4,25 para 5,35, é um espaço muito grande, e nada impede do mercado formar outros fundos, novos fundos, nessa região, nesse espaço que a gente tem, e a gente vai precisar ficar de olho. No curto prazo, tivemos uma região interessante aqui, formada no gráfico diário, esse fundo em, colocar aí 4,95, que desperta atenção, e também 4,65, a gente precisa ficar de olho como e quando o mercado vai testar essas regiões, se a gente pode falar de novos fundos, de novas regiões de suporte aí para o dólar, tá certo? Ainda falando de dólar, vamos dar uma passada aqui no dólar ien. O dólar ien com muita volatilidade também nas últimas semanas, mas sendo um pouco mais resiliente, um pouco mais forte. O dólar ien seguiu o movimento de crash dos mercados de índices
caindo dessa região, esse último topo aí dos últimos anos em 112,25, chegou para testar ali 101, mas nós tínhamos uma região importante de suporte compreendida entre 104,45 até 101,15, e aqui nós tivemos um efeito mola. A partir do ponto que o dólar ien chegou nessa zona de suporte, ele subiu fortemente para testar de novo essa região aí de máximas históricas, agora trabalhando nessa região aqui de 106,50, 107, que também era um ponto de interesse do mercado, já com um novo viés de alta, quem sabe para testar nas próximas semanas 112,25 de novo, ou quem sabe romper esse topo dos últimos anos. O dólar ien, o ien, ele costuma servir como um porto seguro em momentos de turbulência no mercado. Então, quando nós tivemos o crash das bolsas, tivemos o crash do dólar ien também. Agora, nessa região, a gente não pode negar que o dólar ele ficou barato e também já despertou interesse dos investidores para uma montagem de posição a favor dos juros, já que os juros nos Estados Unidos ele é maior que os juros no Japão. Então, você montando uma posição compradora no dólar ien, você consegue ganhar na valorização aí do swap, trabalhando com swap positivo, e vislumbrando, vislumbrando uma valorização do dólar no médio a longo prazo. Então você pode ganhar no trade, como também na rolagem dos juros dia após dia. A gente falando de moedas, o dólar contra o ien nessa região aqui de suporte, abaixo de 104,5 até o 100, ele se tornou muito interessante também para os investidores montarem as suas posições compradas em dólar, tá certo? Vamos dar uma olhada no petróleo também, o petróleo que pode ser a nossa virada de chave no mercado para os próximos dias, principalmente se a gente tiver o acordo entre Rússia e Arábia Saudita, e aí comento para você que seria um acordo da OPEP, dos principais países exportadores de petróleo do mundo, mas o petróleo chegou a assustar um pouco nos últimos dias, quando tinha perdido a região de 27,5, que era uma mínima histórica importante, vinha resistindo aí por várias décadas. O petróleo chegou a fazer uma nova mínima na região de 19,25, mas destaco para você que de 27,5 para baixo até os 20, começa a trabalhar com uma região de suporte, já que o petróleo está muito barato. As conversas avançando no cenário positivo, a gente tendo um controle da produção de barris, diminuindo a produção de barris, os preços do petróleo tendem a se elevar, então a gente já figura aqui como uma zona de interesse de possível valorização do petróleo na casa de 42,5, e acima de 42,5 poderia ser muito interessante o petróleo voltar a ser negociado na faixa de 50 dólares o barril. Um preço que formou um piso muito interessante ao longo de 2019. A gente pode ver aqui como o petróleo tocou 1, 2, 3, 4, 5 vezes a região de 50 dólares o barril, e numa eventual subida, podemos ter aqui briga nos 42,5, até que viria para fechar esse gap, que ainda permanece aberto, e de repente subindo, o petróleo voltando a ser negociado aí na casa de 50 dólares o barril, que seria mais interessante para as principais empresas produtoras de óleo aí ao redor do mundo, tá certo? Para a gente fechar esse panorama do mercado do mês de abril, quero trazer para você a Libra contra o dólar americano. A Libra ficou por muito tempo aqui andando de lado, depois que nós tivemos o andar aí do Brexit, a aprovação do acordo proposto por Boris Johnson, tanto pelo Parlamento Europeu como pelo Parlamento Britânico. A Libra chegou a se valorizar.
formando essa região de topos aí dos últimos anos entre 1,3380 e 1,3515, andou mais um pouco de lado e aí, como todos os mercados, também colapsou com a crise do coronavírus. Nós tínhamos a Libra, a mínima da Libra da sua história era na casa de 1,1960. A Libra formou em março uma nova mínima histórica, que foi um evento importante, na casa de 1,1410, mas essa região aqui também despertando o interesse dos compradores. Então a gente pode considerar entre 1,1960 até 1,1410, região de mínimas históricas da Libra, que não deixa de ser um suporte importante. E agora, desenhando-se aí um cenário de recuperação da Libra, a gente pode pensar também para vir testar essa região de 1,3380, 1,3515, mas ainda muita coisa pode acontecer até lá. Nada impede a Libra andando de lado de novo, ou de repente voltar para testar essa região de suporte importante. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse panorama do mercado aqui para o mês de abril, para você ficar a par dos principais eventos que estão acontecendo no mercado, as expectativas que a gente pode ter para o próximo mês. E eu deixo aqui por último o meu convite para você participar do meu Telegram, onde todos os dias eu posto conteúdo muito bacana para te ajudar nas suas operações. São análises, vídeos, dicas, notícias, enfim. Um conteúdo bacana para você acompanhar no meu Telegram. O link está disponível na descrição desse vídeo. E eu te espero lá para a gente se falar todos os dias. Tá certo? Grande abraço para você, bons investimentos aí e muito dinheiro no bolso.